Olá, estudante. Se você é um daqueles alunos que está resolvendo um problema de física e se depara com uma parte do cálculo que você travou, como por exemplo esse aqui da força elétrica, ou você está resolvendo um problema de movimento retilíneo uniforme, onde na questão você fez as substituições e nessa parte do cálculo você travou, eu fiz esse vídeo especialmente aqui para vocês e eu vou mostrar como é fácil você simplificar algumas expressões que aparecem na física. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. O primeiro passo que você tem que fazer é entender que toda expressão matemática ela é uma identidade. Por exemplo, olha essa identidade matemática aqui. Se eu escrevo que 1 é igual a 1, isso aqui é uma verdade matemática. Você tem que entender que toda expressão matemática, ela é como, para você entender melhor, é como se fosse uma balança. É como se eu tivesse aqui de um lado, aqui é uma balança, de um lado eu coloco um peso, do outro lado eu coloco um peso e eu devo manter o equilíbrio acrescentando o mesmo peso do outro lado. Se eu coloco um peso a mais desse lado aqui, eu vou ter que acrescentar um peso igual do outro lado, de tal forma que eu continue mantendo o equilíbrio. E uma expressão matemática é como se fosse uma balança. Se eu, por exemplo, aqui nessa expressão do início que eu coloquei para vocês, multiplicar um dos lados por 2, para continuar valendo essa identidade, eu tenho que multiplicar o outro lado também por 2. E eu acabo gerando uma identidade matemática que também continua sendo verdadeira, certo? Se eu somar um lado mais 3 aqui de um lado, do outro lado eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, se você consegue entender isso, você conseguiu entender a identidade matemática que vai facilitar os teus cálculos na física. Então, eu continuo aqui, ó, 3 mais 2, 5. Do outro lado, 3 mais 2, 5. E essa identidade continua sendo verdadeira. O que acontece se eu divido um dos lados por 10? Você já tem a resposta. O outro lado também você vai dividir por 10. E eu continuo mantendo a nossa identidade como uma identidade verdadeira. Então, se você entendeu isso, você vai conseguir entender agora alguma das expressões que eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos simplificar alguma dessas expressões matemáticas e no final aqui eu vou mostrar para vocês algumas questões de física onde essa parte da matemática aparece para vocês. Vamos começar simplificando. 2x é igual a 10. Essa expressão matemática é o seguinte: eu estou multiplicando o x, que é um número que eu não sei quanto é, por 2. E isso aqui tem que dar igual a 10. Se você entendeu a ideia da balança, para manter esse equilíbrio do outro lado sendo igual a 10, eu tenho que substituir no lugar do x um número, onde esse número multiplicado por 2 continua mantendo essa igualdade. E a gente sabe que se eu substituir o 5 bem aqui, ó, 5 multiplicado por 2 é igual a 10, onde eu continuo mantendo essa identidade como verdade. O que a gente pode pensar aqui também, né, e que a maioria das pessoas faz é o seguinte: pensa assim, ó, 2 está multiplicando x. Então, se o 2 está multiplicando x, eu passo o 2 para o outro lado dividindo, e isso aqui vai ser igual à resposta. Muita gente pode pensar isso, quando na verdade, qual é o processo correto? É você fazer a identidade matemática. Ou seja, se eu estou dividindo um dos lados da expressão por 2, o outro lado também eu tenho que dividir por 2. Lembra lá do equilíbrio? O que vai gerar isso aqui é o seguinte: esse 2 com esse 2 aqui vai dar 1, 1 vezes x dá x, e do outro lado lá 10 por 2, dividido para 2, vai dar 5. Essa que é a ideia da identidade matemática. Eu vou apagar aqui para a gente fazer as outras. Vamos fazer aqui bem rapidinho, só para eu mostrar essa ideia aqui para vocês. Aqui na letra B nós temos 3 mais x é igual a 5. Essa aqui está bem mais fácil. Então, eu tenho 3 de um lado, somando com um número que eu não sei quanto é. Isso aqui tem que dar igual a 5. Qual é o número que eu substituo no lugar do x que vai dar igual a 5? A gente já sabe que é o 2. 2 mais 3 é igual a 5. Mas como é que a gente pensa isso aí em termos de identidade? Se eu retiro de um lado a quantidade 3, do outro lado eu também tenho que retirar 3 unidades. E isso vai fazer o quê? De um lado aqui, se eu tirei 3 e aqui vai sobrar só o x,
Do outro lado aqui, 5 menos 3, né? Retirando 3 do 5, eu vou ter 2. Então, essa é a ideia do equilíbrio. Eu vou fazer aqui a letra C, e aí a gente já finaliza essa parte. Eu vou mostrar agora para vocês alguns problemas de física depois dessa parte aqui. 60 multiplicado por x é igual a 15 multiplicado por 400. A ideia aqui também é a mesma. Você encontra um valor de x que, quando você multiplicar esse valor, você continua mantendo a identidade do outro lado, aquele produto ali. Então, a ideia é a gente fazer a simplificação. A minha sugestão aqui é, quando você tem números muito grandes, você vai simplificando por números menores. O que eu posso pensar em fazer aqui é o seguinte: de um lado eu posso dividir por 10, e do outro eu tenho que fazer o quê? A mesma coisa. Eu divido por 10. O que vai acontecer aqui nesse caso é que o 60 dividido por 10 dá 6, então eu vou ter sobrando aqui de um lado 6x, e do outro lado lá eu posso dividir o 400 por 10, que vai dar 40. Então vai ficar 15 multiplicado por 40. O que eu posso continuar fazendo aqui para simplificar essa expressão é dividir um dos lados por 2. Se eu dividir aqui por 2, do outro lado eu vou e também divido por 2. Lembra lá da ideia da identidade? Então, dividindo aqui 6 por 2, eu tenho 3x. E do outro lado, lá, dividindo 40 por 2, eu vou ter o quê? 20. 20 multiplicado por 15. O que eu posso continuar fazendo aqui? De um lado, eu divido por 3. E do outro lado, eu também divido por 3. Eu posso dividir aqui, vai dar um x. Esse 15 com esse 3 aqui dá 5. 5 vezes 20, que a gente já sabe que vai dar 100. Então, o número que mantém essa identidade verdadeira bem aqui, ó, é o 100. Então, se eu multiplicar 60 vezes 100, eu tenho 6.000. E se eu multiplicar 15 vezes 400, também eu vou ter 6.000. Eu vou deixar essa aqui para vocês tentarem fazer. Lembrando que esse valor de x, você pode colocar aqui nos comentários para mim, perguntando se está certo, que eu já vou dizer para vocês. Vou ter o maior prazer em responder a todos vocês. Para finalizar essa parte, eu vou mostrar aqui algumas questões de física que aparecem utilizando essa ideia da simplificação da identidade matemática. Vou trazer aqui a primeira questão do MRU. Supondo que você resolveu esse problema daqui, fez as substituições, tudo bonitinho, e travou nessa parte do cálculo. Então, o que eu posso pensar aqui? Que no lugar, na verdade, aqui do x, ele está colocando o t, que também é a mesma coisa, né? Eu posso pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer desse lado para manter a igualdade do outro lado também verdadeira? Eu posso subtrair desse lado menos 10t e subtrair desse lado menos 10t. O que vai acontecer? Então, eu vou ter 15t menos 10t. E aqui desse outro lado, 100 mais 10t menos 10t. Tá certo? Então, de um lado eu tirei 10t, do outro eu tirei 10t. Por quê? Porque eu quero manter a igualdade. Pensa lá na balança, ó, desse lado aqui, se eu tirei 10 unidades de t, do outro lado eu também tenho que retirar 10 unidades de t. E o que isso vai acabar fazendo aqui na minha expressão matemática? Vai ficar 15t menos 10t, que é igual a 100, que sobrou aqui. Esse mais 10 com esse menos 10t cancelou, porque vai dar zero. Então, deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Ó, 15 menos 10t vai dar 5t, que é igual a 100. Tá? Nesse caso, se eu dividir de um lado por 5, eu vou dividir do outro lado por 5. O que isso vai acabar me gerando? A resposta para a minha pergunta, que é determinar em quanto tempo demora para isso aí acontecer. Vocês que estudam cinemática, a parte de MRU, estão entendendo o que eu estou falando. Se você nunca viu esse assunto, dá uma olhadinha aí nos vídeos do canal, que eu ensino como fazer isso. Então, dividindo 5 pelo 5 aqui vai dar 1t. E o tempo aqui, ó, vai ser 100 dividido para 5, que vai dar 20 segundos. E aí a gente acaba achando a resposta. Na verdade, o que a gente fez aqui, nessa parte do desenvolvimento do cálculo, foi uma simplificação matemática. Eu trouxe aqui um outro exemplo também de movimento,
que é um objeto sendo lançado para cima. Então você lança o objeto para cima, até o momento que ele vai lá e para. Então vamos supor aqui que você sabe que você vai usar a equação de Torricelli para resolver esse problema. A gente sabe que lá na altura máxima, a velocidade final é igual a zero, e a velocidade de lançamento que ele colocou aqui para nós é de 10 metros por segundo. Deixa eu anotar aqui a velocidade inicial, 10 metros por segundo. Aqui ele dá o valor da aceleração da gravidade, 10 metros por segundo quadrado. E eu vou fazer essas substituições aqui na minha expressão. Percebam que a gente tem aqui uma identidade. 0 ao quadrado dá zero. E aqui nós temos 10 ao quadrado menos 2 multiplicado por 10 vezes h. Então, ou seja, o que tem do lado esquerdo da equação é nada. Para isso aqui dar nada, eu tenho que substituir um valor no lugar do h aqui, no valor desse h, de tal forma que isso aqui tem que dar igual a zero. E aí a gente já sabe que a resposta aqui, se eu substituir o 5 e fazer a conta direitinho, isso aqui vai dar igual a zero, certo? Faça a parte da simplificação que eu ensinei para vocês aqui no vídeo e tentem chegar nesse valor h igual a 5. Para finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, eu vou colocar aqui uma expressão da força magnética. Então, eu vou substituir aqui, vamos supor que você já estudou a força magnética, você, quem nunca estudou, dá uma pesquisada. Mas a ideia aqui desse vídeo não é saber resolver o problema, é para os alunos que travam na parte da matemática. Deixa eu fazer a substituição aqui da força magnética aqui. Vamos lá, aqui é 0,12, que é igual ao valor da carga elétrica. Aqui no problema, olha, o valor da carga elétrica é 6 microcoulomb. Eu vou substituir 6 microcoulomb dessa maneira aqui. 6, 10 a menos 6. Aí você pode estar na dúvida, professor, por que 10 a menos 6 microcoulomb? Assiste um vídeo que eu vou postar no meu canal sobre os prefixos e as unidades de física, que vai ser o próximo vídeo que eu vou postar depois desse aqui. Para você entender por que no lugar desse símbolo eu substituí 10 a menos 6, tá? Então o valor da velocidade no problema aqui ele não tem, então vou deixar do jeito que está. Vou multiplicar aqui pelo campo magnético. No problema a gente tem o campo magnético, é 5 teslas. Deixa eu colocar aqui, 5. E o seno do ângulo aqui é o seno de 30 graus. Seno de 30 graus. Eu vou deixar esse problema aqui também para você resolver. E você pode colocar nos comentários qual é o valor da velocidade que eu tenho que substituir aqui no valor da velocidade, lembra lá do equilíbrio, para que essa igualdade continue sendo, para que essa igualdade continue mantendo o equilíbrio dos dois lados. Então vou deixar isso aqui para vocês e quero agradecer a todos vocês que me acompanharam até o final. Lembrando que você pode deixar sugestões de vídeos aí para mim aqui embaixo. Você pode comentar, professor, eu quero uma aula sobre um determinado assunto, eu vou lá e posto para vocês. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.